Olá, pessoal do terceiro ano. Eu sou a professora Flávia Alves e vou apresentar para vocês hoje uma pequena parte das medidas de dispersão, tá? Questãozinha bem básica para que vocês não esqueçam que pode cair no Enem e também no SPAES, resumindo, nas avaliações externas, tá? Aqui eu vou falar para vocês de amplitude. O que é amplitude? É a diferença do número maior da amostra pelo menor, tá? Ao longo a gente vai lembrar disso aí. Variância é a média aritmética dos desvios quadráticos. Já a gente vê na prática. Desvio padrão é a relação dos valores por uma variável x, ou seja, é a raiz quadrada, resumindo, da variância, tá? Trouxe aqui para vocês um pequeno exemplo, tá? No levantamento realizado em 100 jogos de futebol de um torneio, foram colhidos os seguintes dados. Então, aqui nós temos uma pequena tabelinha, tá? Nessa tabelinha diz o seguinte: tem aqui os gols por partida, que estão. Tem a frequência dos jogos, que está. Então, o que ele pede? Calcule o desvio padrão do número de gols marcados por partida. Gente, para nós descobrirmos o desvio padrão, primeiro nós temos que calcular a média. Em alguns casos, a média aritmética e em alguns casos, a média ponderada. Nesse caso aqui, a média é ponderada. Por quê? Porque aqui nós temos uma frequência e uma quantidade de gols. Tá certo? Se fosse só uma tabelinha, nós faríamos apenas a média aritmética. Nesse caso, é ponderada, porque nós temos que utilizar a frequência de algumas vezes que se repetiu, tá bom? Então, aqui, ó, para calcular, vamos calcular a média. É só eu pegar 0 vezes 28, mais 1 vezes 26, mais 2 vezes 31. Aqui estão, ó. Tudo que eu tô dizendo está logo aqui embaixo. Depois, 3 vezes 9, mais 4 vezes 4, 4 vezes 4, mais 5 vezes 2, 5 vezes 2. Aqui embaixo vai ficar a frequência dos jogos, que isso aqui é como se fosse os pesos, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? 0 vezes 28 dá 28, 1 vezes 26 dá 26, multiplica, faz essas operaçõezinhas aqui, nós encontramos 141. 141, nós agora vamos dividir pela soma desses aqui, que é 100. 141 dividido por 100, a gente sabe que é só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Muito bem. Então, 1,41. Já temos a média. Perfeito. Agora, nós vamos descobrir como é que a gente faz para calcular os desvios quadrados. Gente, eu fiz separado para não juntar muita coisa, tá? Separado é assim, ó. Para descobrir os desvios, nós pegamos o valorzinho da amostra, tá? Só um instante. O valorzinho da amostra aqui, ó. Eu vou pegar os gols menos o que nós achamos da média, que foi 1,41, tá? Aqui está. Então, vamos. 0 menos 1,41 ao quadrado. Aí eu vou fazer de novo. O próximo número não é 1? 1 menos a média ao quadrado. Depois, 2 menos a média ao quadrado. Em seguida, 3 menos a média ao quadrado. Em seguida, 4 menos 1,41 ao quadrado. 1,41 não esquece, é a média. Depois, 5 menos 1,41 também ao quadrado. Gente, como é que eu sei se eu vou usar esses números e como é que eu sei que eu vou usar esses aqui? É simples, na perguntinha, ele deixou bem claro, bem aqui, ó, os gols marcados. Então, se são os gols marcados, é óbvio que eu vou usar essa partezinha dos gols. Se falasse da frequência, aqui na amostra, eu ia colocar esses números. Mas não, fala dos gols. Por isso que aqui tem 0, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4 e tem 5. Tá bom? Continuando. Então, depois, o que a gente faz? Quando a gente resolve isso aqui,
0 menos 1,41 ao quadrado, nós sabemos que toda base elevada a um expoente par, o resultado é positivo. Então, isso aqui ao quadrado vai dar 1,9881, tá? Quando eu faço essa subtração aqui, que eleva ao quadrado, eu vou encontrar 0,1681, fazendo essa seguinte, 0,3481, depois, esse aqui menos esse, ao quadrado, 2,5281, depois, fazendo isso aqui, vou encontrar 6,7081, e por último, 5 menos 1,41 ao quadrado, nós vamos encontrar 12,881. Levando em conta as frequências, né? O que vai acontecer? Frequências absolutas. Nós vamos descobrir a variância. Como é que a gente vai descobrir a variância? Gente, como a média é ponderada, nós vamos pegar a frequência e multiplicar pelos valorzinhos que a gente encontrou aqui, ó. Tá? Então, 28 vezes o primeiro. Depois, 26 vezes o segundo. Em seguida, 31 vezes o terceiro. Depois, 9 vezes quarto, depois 4 vezes o quinto aqui, ó. Em seguida, 2 vezes o último aqui, tá certo? Então, tudo isso dividido por 100, que no caso aqui é o valor da frequência dos jogos, tá bom? Continuando aqui, quando nós fazemos essas operações, nós vamos encontrar 55,67 mais 4,37 mais 10,72 mais 22,75 mais 26,83 mais 25,77, tudo isso dividido por 100. Quando nós fazemos essa operação aqui, nós vamos encontrar 146,18. Dividido por 100, nós deslocamos duas casas para a esquerda do 146, então fica 1,4618. Ixi, Maria. E agora? E agora, gente? É só nós descobrirmos a raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão. Como assim o desvio padrão é isso? É só isso, gente. É só você pegar aqui o númerozinho que der aqui, extrai a raiz quadrada. Extraiu? Pronto, extrair a raiz quadrada da variância, que é 1,4618, é exatamente 1,21 gols por partida. Bom, gente, então esse foi um exemplo parecido com as atividades que eu passei para vocês. Espero que dê tudo certo e até a nossa próxima aula. Tchau, até mais!